Salve, salve galerinha do canal Faca NR! Estamos com a segunda parte do treinamento de NR20. Galera, é isso aí. Então, se você já chegou por aqui, você perdeu a primeira parte do treinamento, então volta lá no canal e assiste a primeira parte. Se você já assistiu a primeira parte, vamos seguindo aí com a segunda parte do vídeo, beleza? Que é muito importante aí, lembrando para vocês também que tenho vários treinamentos disponíveis em PowerPoint, através de um valor simbólico aí, estarei mandando para vocês, se vocês estiverem no perrengue. Deixa eu adiantar aqui para onde a gente parou, tá galera? Para você que não assistiu o primeiro vídeo, volta lá no canal, tá? Que a gente já, ó, tudo isso aqui que eu tô mostrando já passou, e a gente está agora exatamente entrando na segunda parte do treinamento, tá? De NR20, tá? Bom, pessoal, o que a gente vai falar agora aqui, né? Bom, fontes de ignição e seu controle, né? Você sabia que para uma combustão ter início é necessário que haja uma fonte de ignição, uma fonte de calor. E aí, você sabe quais são as fontes? Bom, galerinha, já clica no joinha, clica no sininho, compartilha, curte, galera, me ajuda. Tá, a galera não me ajuda, velho, impressionante. Se você vê lá os vídeos, cara, beleza? Dá uma força aí, pessoal, tá? Nesse segundo vídeo aqui também, curte aí, aperta o sininho, compartilha, comenta, vê o que você achou, né? Se tiver ruim, se tiver bom, comenta aí. Bom, pessoal, fontes de ignição e seu controle, tá? A combustão, né, ocorre por meio de uma reação química gerada entre o combustível e o comburente por meio de uma ação do calor. Ou seja, o combustível ele é aquecido de uma fonte externa, começa, né, a evaporar gases que se incendeiam numa reação química que desprende luz e calor, tá? E assim por diante. Para a gente ter uma combustão, a gente precisa dos três elementos aí. Óbvio, combustível, comburente e o calor, que vão formar o triângulo do fogo, e aí juntamente com a reação em cadeia, a gente tem o tetraedro do fogo, que é o que a gente fala, tá? Logo, em um ambiente onde existe a presença de combustíveis e de comburentes, ou seja, o combustível e o oxigênio, as medidas a ser adotadas tendem a ser o afastamento das possíveis fontes de calor. Você não tem como tirar o oxigênio, né? E você às vezes também não tem como tirar o líquido inflamável, o combustível, porque é o produto que a empresa vende, ou manipula, ou transporta, enfim. Então, qual que é o elemento dessa cadeia aí que a gente tem que eliminar? A fonte de calor, tá? Considerando aí que uma fonte de calor pode elevar a temperatura dos inflamáveis até o seu ponto de ignição. O que é o ponto de ignição mesmo? É a temperatura, né, que aquele combustível ele começa a desprender gases que vão se incendiar sem a chama. Adotamos neste momento o conceito fonte de ignição, pessoal, tá? Como sendo aquela fonte de calor que pode levar o inflamável aí a uma combustão. Beleza? Logicamente, nos ambientes laborais onde os inflamáveis estão presentes, na maioria das vezes não há como remover o comburente, o oxigênio, pois isso se tornaria um ambiente inabitável para os trabalhadores. Consequentemente, nesses ambientes aí a principal medida vai ser o quê? Evitar que os materiais entrem em combustão, tá? E manter os combustíveis afastados das fontes de calor, né? Dos pontos de ignição. Considerando essa realidade, a NR20, em seu subitem 20.13, trata especificamente das medidas relacionadas ao controle das fontes de ignição. De acordo com esse item, a gente tem o que, pessoal? Vamos lá. Tá? Item lá. Todas as instalações elétricas e equipamentos elétricos fixos, móveis, portáteis, equipamentos de comunicação, ferramentas e similares utilizados em áreas classificadas, assim como os equipamentos de controle das descargas atmosféricas, devem estar em conformidade com a norma regulamentadora número 10. São os equipamentos EX que a gente vai falar mais à frente. A empresa deve implantar as medidas específicas para o controle da geração, acúmulo e descarga de eletricidade estática, nossa, tem um pernilongo aqui, em áreas sujeitas à existência de atmosferas inflamáveis em conformidade com as normas técnicas nacionais e, na ausência delas, as internacionais. Beleza? Os trabalhos envolvendo o uso de equipamentos que possam gerar chamas, calor ou centelhas nas áreas sujeitas à existência de uma atmosfera inflamável têm que ser precedidos o quê? Da permissão de trabalho e da APR, galera, tá? A empresa deve sinalizar aí a proibição do uso de fontes de ignição nas áreas sujeitas à existência de atmosferas inflamáveis, tá? Então tem que ter toda uma sinalização, tá?
E é muito importante, pessoal, a gente está batendo aqui ó, na NR20, tá? É um curso específico para os funcionários. Deixa eu me ajeitar aqui. Um curso específico para os funcionários que vão trabalhar dentro dessas áreas aí. Porém, isso aqui é muito importante que tenha aonde? Vocês conseguem pensar? Na integração de segurança para todos os funcionários. Alguns pontos daqui, lógico que não o treinamento inteiro, tá? Para que eles saibam que é uma área classificada, para que eles saibam, né, que é uma área onde você vai ter os inflamáveis. Os veículos que circulam nas áreas sujeitas à existência de atmosferas inflamáveis têm que possuir também características apropriadas ao local a ser mantido em bom estado de conservação. Referente aqui à capacitação dos trabalhadores, pessoal. O tipo de capacitação exigida ela está condicionada, né, à atividade que esse trabalhador vai desempenhar. A classe da instalação e o fato do trabalhador adentrar ou não na área e manter ou não contato direto com o processo ou processamento. Esses critérios aí encontram-se na tabela 1 aí do anexo 1, tá? Então os cursos previstos aí nas alíneas B, C, D e E possuem conteúdo programático prático que deve contemplar os conhecimentos e a utilização dos sistemas de segurança contra incêndio com inflamáveis existentes na instalação. A gente já comentou isso daí lá atrás, beleza? Os trabalhadores que laboram, né, que trabalham nas instalações de classe 1, 2 e 3, que não adentram na área ou local de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação dos inflamáveis e líquidos combustíveis, devem receber as informações sobre os perigos, riscos e sobre os procedimentos para situações de emergência. Aonde você pode colocar isso aqui? Na integração de segurança de todos os funcionários, se dentro dessa empresa existem essas instalações. Tá? O curso de iniciação sobre os inflamáveis e os combustíveis tem que ser realizado pelos trabalhadores que laboram em instalações classe 1, 2 e 3, que entram na área ou local de extração, produção, armazenamento, etc., tá? Mas que mantém contato direto com o processo ou processamento. Então, assim, a NR20 lá traz todos os pontos aí para quem são os trabalhadores que vão ter que fazer esse treinamento. E aí você, como técnico de segurança, engenheiro de segurança, você vai ter que levantar isso, tá? Os instrutores de capacitação dos cursos, né, de iniciação sobre inflamáveis e combustíveis, básico, intermediário, avançado 1 e 2 e específico, tem que ter proficiência no assunto. O que é proficiência, pessoal? Ter conhecimento prático ali, ter cursos de especialização, né? Pô, o cara é bombeiro, o cara é técnico de segurança, engenheiro de segurança, tem vivência ali na área classificada, área de inflamáveis, proficiência é isso, tá? Para os cursos de iniciação sobre inflamáveis e combustíveis básicos, a emissão do certificado se dará para os trabalhadores que, após a avaliação, tenham obtido aproveitamento satisfatório. Então, galera, você tem que emitir um certificado, você tem que fazer uma avaliação desse funcionário, uma provinha, beleza? Os participantes da capacitação devem receber material didático que pode ser em meio impresso, eletrônico ou similar. Aí você está se perguntando, pô, Fabiano, e agora, cara? O que eu posso fazer com esse material didático? Pessoal, aqui não discrimina o que é. Vou dar um exemplo. Pega essa apresentação sua em PowerPoint, transforma ela em PDF, imprime e entrega aos funcionários. Você faz uma apostila com a própria apresentação. Aí o funcionário vai lendo, vai acompanhando os slides e vai tendo o slide ali para ele dar uma olhadinha e depois para ele estudar depois. Então a própria apresentação pode virar a sua apostila, tá? Controles e fontes de ignição. Galera, para o pessoal que comprar o treinamento por um valor simbólico, como eu já falei lá no primeiro vídeo, eu vou mandar uma provinha também de NR20, tá? Eu vou montar, aqui ainda não montei, mas essa aqui já é a segunda parte, então até eu postar a segunda parte eu já montei. Eu vou montar uma provinha e vou mandar para vocês, uma provinha básica de NR20, já para facilitar o dia de vocês. Então aí você vai ter o treinamento em PowerPoint pronto, editável, só tirar meu logo, colocar o seu, e já vou mandar uma provinha também para você poder aplicar para a galera, beleza? Controle de fontes de ignição, pessoal. Todas as instalações elétricas, equipamentos elétricos fixos, móveis e portáteis, e equipamentos de comunicação, ferramentas e similares utilizados em área classificada, assim como os equipamentos de controle de descargas atmosféricas devem estar em conformidade com o NR10. Acho que esse slide repetiu, né? Repetiu, esse slide aqui repetiu.
Bom, vamos lá. Nossa, me perdi total aqui agora. Controle de fontes de ignição. Bom, continuando aqui. A empresa deve sinalizar a proibição do uso de fontes de ignição nas áreas sujeitas à existência de atmosferas inflamáveis. A prevenção e controle de vazamentos, derramamentos, incêndios, explosões e emissões fugitivas. E a empresa deve elaborar um plano que contemple a prevenção e o controle de vazamentos, derramamentos, incêndios e explosões nos locais sujeitos à atividade de trabalhadores, a identificação e controle das fontes de emissões fugitivas. Tá? São medidas imprescindíveis também, pessoal, para todos os que laboram ou circulam por ambientes onde há presença de inflamáveis, principalmente para evitar possíveis fontes de ignição. Não utilizar celular, não fumar, não manipular fósforo, isqueiro e outras fontes de calor e chamas, utilizar roupas e acessórios adequados, lembre-se lá da energia estática que a gente já falou, e sempre se mantenha informado sobre as medidas de segurança e emergência do local, tá bom? Saiba onde estão localizados e como usar os equipamentos de proteção coletiva. Não permita que pessoas estranhas ao ambiente circulem por áreas com inflamáveis. Fique atento às ações dos seus colegas. Fique atento à avaria em equipamentos, fios ou qualquer outra possível fonte de ignição. E siga sempre as orientações de segurança, de sinalização de segurança. Pessoal, é muito importante que haja uma restrição de acesso para essas áreas com os inflamáveis, porque pode gerar periculosidade, tá? Não é o nosso objetivo aqui, mas é um ponto que você, profissional de segurança do trabalho, se você tiver área classificada, se você tiver área com inflamáveis, você tem que se atentar, né? Porque senão, se você não tem o controle dessa área, todo mundo depois pode sair, acionar a empresa na justiça e falar que tinha que passar lá, que tinha que fazer alguma atividade lá e ganhar aí 30% de adicional de periculosidade, tá? Aqui são algumas possíveis fontes de ignição, né? A gente tem chamas, superfície e materiais aquecidos, fagulhas, centelhas, arcos elétricos, cigarros, celulares, fósforo, isqueiro, energia estática. Tem uma série de situações que pode gerar aí um ponto de incêndio, tá? Uma fonte de calor, quer dizer, tá bom? Outro ponto importante da NR20, né? Os tanques que armazenam líquidos inflamáveis e combustíveis devem possuir aí um sistema de contenção de vazamentos ou derramamentos dimensionados e construídos de acordo com as normas técnicas nacionais. Isso aqui é um exemplo aqui na foto de bacia de contenção, tá? Para tambores aí com inflamáveis. Se você tem aqueles diques, né, grandes, você tem aquela bacia de concreto, né, uma bacia de contenção em volta, né? Todas essas bacias, pessoal, tem que ter capacidade suficiente para armazenar o inflamável que está sobre elas, beleza? No caso de bacias de contenção, é vedada o armazenamento de materiais similares em seu interior, exceto nas atividades de manutenção e inspeção. Isso aqui é muito comum, né? Você pega uns orelhas secas da manutenção e coloca um monte de... acha que aquela bacia, né, de contenção, ela virou depósito de material. E o pessoal começa a armazenar tudo ali, tá? Pessoal, o que vocês estão achando da apresentação aí? Já curtiu? Já clicou no sininho? Já compartilhou? Tá? Essa aqui é a segunda parte, tá, pessoal? Se você quer receber esse treinamento todo aí completo, me manda um e-mail aí por um valor simbólico, eu estou mandando aí para poder ajudar o canal aqui a conseguir comprar uns equipamentos aí para fazer uns vídeos melhores para vocês, até porque esse notebook aqui, como eu falei lá no primeiro vídeo, é emprestado. Bom, pessoal, o que fazer agora em situações de emergência, né? Como sinalizar o local de um acidente, isolar uma área de risco, o que fazer para auxiliar possíveis vítimas até a chegada do socorro especializado, né? Então, é mais um ponto lá que, dependendo do tipo de treinamento que você está ministrando, você precisa atender a norma. Pessoal, existe um plano de resposta à emergência das instalações, então a NR20 ela fala que a empresa deve elaborar e implementar um plano de resposta a emergências que contemple ações específicas a serem adotadas na ocorrência de vazamentos ou derramamentos de inflamáveis e líquidos combustíveis, incêndios ou explosões, tá? E ela fala o que também? O plano de prevenção e controle de vazamentos, derramamentos, incêndios, explosões, emissões fugitivas e o plano de resposta à emergência da instalação podem ser constituídos em um mesmo documento, tá? Aqui a gente tinha exemplos aqui, ó, de equipamentos que você tem uns kits, né, de emergência para
produtos químicos inflamáveis para se você tiver um vazamento, um derramamento, né? Normalmente a gente compra isso, fica em umas estações aqui, também mais dois exemplos, né, de kits de emergência. Pessoal, isso aqui nada mais é que o PAI, o Plano de Ação de Emergência. Então você não precisa fazer algo específico para isso. Você pode pegar o seu PAI, o seu Plano de Ação de Emergência, e já dentro do seu PAI você ter lá uma parte exclusiva para ocorrências relacionadas aos inflamáveis, nessa área de inflamáveis. Você não precisa ter um documento separado. No plano de ação de emergência já pode ter tudo lá, tá bom? Que é onde você vai colocar. E aí você vai passar para a galera aqui, ó. Aí o que você vai fazer? Nessa parte aqui da NR20, você pode ir lá pegar o PAI em PDF, pegar alguns pontos lá, trazer para dentro dessa apresentação e discutir lá os pontos do PAI, porque no plano de ação de emergência, cada empresa vai ter o seu. Então, essas situações específicas de cada empresa vai estar dentro do plano de ação de emergência. Então, você, quando estiver montando a sua NR20 daquela empresa, você pode pegar o PAI e tirar essas informações e colocar aqui na apresentação. Aí você vai passar para eles também, tá? Os extintores, quais são os extintores, quais são os equipamentos de combate a incêndio que essa empresa tem para ele poder utilizar numa ocorrência. Então você vai colocar aqui também, tá? Eu coloquei aqui, ó, tá, um proporcionador de espumas manual que a gente normalmente tem nas empresas, né? Então você liga a mangueira do hidrante, acopla ela no registro do hidrante, aí vem nesse proporcionador aqui, que vai estar nesse líquido gerador de espuma, vai ter uma reação química aqui onde vai voltar e vai sair a espuma. Essa parte aqui, pessoal, do treinamento, eu faço parte prática. Aqui eu só comento. Lembra lá em cima, na primeira videoaula nossa, tinha lá vários treinamentos onde determina lá a parte prática. Nessa parte prática é onde a gente pega lá uma bombona, monta a linha, para que eles iniciem o combate ali com a bombona, para que eles vejam como que é na prática. Então, isso aqui que eu estou mostrando aqui para vocês, eu faço na prática ali, no treinamento. É super importante que você faça, para que eles saibam montar, inclusive o proporcionador aqui, ó, ele tem um lado certo para montar, tem uma seta certa, tem um posicionamento correto. Então, isso daqui, galera, tem que ser a parte prática mesmo, tá bom? Não tem jeito. Bom, falar um pouquinho sobre a espuma, tá? Então, é um agente extintor cuja ação principal de extinção é o abafamento e secundariamente o resfriamento, por utilizar água na sua formação. Quanto ao processo de formação, a espuma pode ser química ou mecânica. A química que continha CO2 em suas bolhas entrou em desuso e atualmente não é mais fabricada. Já as espumas mecânicas que possuem ação superior às espumas químicas possuem bolhas de ar, e a rigor a espuma é uma das formas de aplicação da água, pois se constituem aí de um aglomerado de bolhas de ar envoltas em películas de água, né? Bolhas de ar ou CO2 envolta em películas de água, portanto são condutores de corrente elétrica, vocês têm que tomar cuidado. Ó, essa aqui é uma foto já mais na prática aí, tá, pessoal? De um outro tipo de equipamento também, ó. Quando a montagem da linha de espuma para o combate de incêndio, deve-se observar que entre o proporcionador de linha e o esguicho lançador não é recomendado que se coloque mais de 30 metros de mangueira devido à grande perda de carga do proporcionador, tá? Para a formação dessas espumas é necessária a utilização de equipamento próprio, denominado esguicho formador. Então a gente tem aqui alguns exemplos, né, de materiais, beleza, pessoal? Aí, na parte, volto lá no NR20 de novo. Se tiver esses equipamentos na empresa, pegue o equipamento para o funcionário conseguir manusear, montar a linha. Tudo isso aqui já vai envolver mais a parte prática do negócio, tá? Aí eu falo para eles também um pouquinho o quê? Sobre técnicas de emprego de espuma. Então o emprego da espuma deve ser feito de maneira mais suave possível, o que vai possibilitar maior rapidez na extinção. Para evitar a sua saturação e, consequentemente, destruição, a espuma não deve ser mergulhada no líquido incendiado. O jato de espuma deve ser dirigido preferencialmente contra a parede interna do reservatório ou contra o anteparo, no caso de um vazamento, à frente deste, né, ou contra o solo, para que ela consiga se espalhar em cima ali e provoque o abafamento, tá?
Combate em aspiral, tá, o caracol, tá, pessoal? Consiste na aplicação da espuma em forma de aspiral, iniciando-se na parte externa do incêndio até atingir o centro. Isso faz com que a espuma também se acumule, extinguindo o incêndio aí, tá? Referente aos tanques, tá, pessoal? Antes de iniciar o combate ao incêndio, verificar a direção do vento, pois o combate deve ser feito no mesmo sentido, né? Senão você está combatendo com espuma, né? Bate uma corrente de vento, a espuma não vai conseguir chegar até o foco. De forma a não reduzir a eficiência, né, no alcance do jato, a pressão do esguicho deve ser suficiente para que o alcance do jato possa combater o incêndio, lembrando que a qualidade da espuma é prejudicada quando submetida a altas pressões. Porém, o seu alcance diminui, tornando-se ineficiente se a pressão do trabalho for muito baixa. Então é muito importante que a empresa faça o teste para verificar se está tudo certo. Ao mesmo tempo em que se combate o incêndio no tanque em chamas, deve-se proceder também com resfriamento, né, dos tanques vizinhos aí, beleza? E aqui, galera, é muito importante, aqui a gente está dando um treinamento de NR20 para a galera que vai trabalhar nessas áreas. É muito importante que no seu plano de ação de emergência, né, contenha lá os exercícios simulados, né, para a brigada. Então é muito legal que todos esses funcionários que trabalhem aqui sejam brigadistas, pessoal, tá? Porque ele vai ter esse treinamento específico, vai ter o treinamento de brigada que vai, né, complementar esse daqui, e nos exercícios simulados você pode realizar um simulado de fogo no tanque, aonde você vai acionar a brigada e esses funcionários vão se juntar aos brigadistas e vão montar aí uma simulação de combate, tá? Bom, referente aos equipamentos recomendados, né? Tal critério é utilizado levando-se em conta o alcance do jato de espuma e a vazão proporcionada pelo equipamento. A linha de espuma montada em canhão monitor produz um jato de grande vazão com um alcance maior, que é aqueles jatos lá, aqueles canhões fixos, tá, pessoal? Então, diâmetro dos tanques aqui, ó, diâmetro de até 9 metros e altura até 6 metros, linha manual de espuma. Esse aqui é o recomendado, tá? Diâmetro acima de 9 metros ou altura acima de 6 metros, linha de espuma com canhão monitor. Beleza? Referente também às bacias de contenção, pessoal. A bacia de contenção é uma região delimitada por uma depressão do terreno ou um dique destinado a conter o vazamento do produto, né, líquidos dos tanques. Um transbordamento ou um vazamento de registro ou de uma junta na base de um reservatório pode fazer com que o líquido combustível vaze para a bacia de contenção. Se o líquido que vazou não está incendiado, você tem que remover. Por medida de segurança, deve ser aplicada uma camada de espuma na superfície para evitar o risco de ignição durante o decorrer da operação de remoção. Caso o líquido esteja incendiado, aí é necessário aplicar a espuma rapidamente para evitar que o incêndio se estenda aos outros reservatórios atendidos pela bacia de contenção. Nesses casos, a espuma deve ser projetada contra as paredes dos reservatórios, onde ela vai bater na parede, começar a descer ali e começar a inundar o local. Beleza? Referente aos exercícios simulados, o que a NR20 fala? Né? O plano de resposta à emergência deve ser avaliado e após a realização dos exercícios simulados ou na ocorrência de situações reais, com o objetivo de testar a sua eficácia, você vai detectar possíveis falhas e proceder aos ajustes necessários. Os exercícios simulados devem ser realizados durante o horário de trabalho, com periodicidade no mínimo aí anual, podendo ser reduzida em função das falhas detectadas ou assim recomendar a análise de risco. E os trabalhadores da empresa devem estar envolvidos nos exercícios simulados, que devem retratar o mais fielmente possível a rotina de trabalho. Por isso que eu falei para vocês que é legal esses trabalhadores que estão recebendo o treinamento de NR20 sejam brigadistas, porque aí você já envolve a brigada e você faz exercício simulado que vai atender até o plano de ação de emergência, tá? Bom, pessoal, espero que vocês não estejam com tantas dúvidas até agora. Eu trouxe um pouquinho, alguns slides de área classificada. É super perigoso, né? As atividades aí dentro de uma área classificada. Então, para que vocês fiquem ligados aí, estão me mandando mensagem aqui, mas agora eu estou gravando um belo vídeo para o meu canal. Bom, vamos
Pessoal, o que seria uma área classificada para quem não sabe? Tá? São áreas nas quais uma atmosfera explosiva de gás inflamável ou de poeira combustível está presente ou na qual é provável que ela ocorra. Ponto de exigir aí requisitos especiais para as atividades de fabricação, instalação, utilização, inspeção, manutenção, reparo, auditorias de equipamentos elétricos, de instrumentação, de telecomunicações ou mecânicos, né, os EX. Então, pessoal, toda vez que você tem uma atividade em área classificada, cara, é muito complicado. Tem que fazer uma boa análise de risco, uma boa permissão de trabalho. Você tem que verificar se todos os equipamentos elétricos são EX, tá? Muitas vezes, se as ferramentas manuais são de cobre, tá? Ou de bronze, que são ferramentas que não geram faísca, tá? Tudo vai ser avaliado na análise de risco, tá? O que seria uma atmosfera explosiva? Né? São formadas por misturas com ar de substâncias inflamáveis ou combustíveis na forma de gás, vapor, poeira ou fibra, as quais, após a ignição, permitem a propagação autossustentada de toda a mistura. Vai dar uma explosão. Então, a área classificada é onde tem esses líquidos inflamáveis, as poeiras, tá? E a atmosfera explosiva é quando você já está ali, né, com a mistura no ar ali, você está com uma atmosfera, o próprio nome já diz, né, uma atmosfera explosiva. Bom, identificação das fontes de risco para a classificação de áreas. Pessoal, fontes de risco podem ser definidas aí como os pontos ou os locais nos quais um gás, um vapor, um líquido inflamável pode ser liberado para a atmosfera de modo a possibilitar aí a formação de uma atmosfera explosiva. Considerando que uma atmosfera explosiva somente pode existir se um gás, um vapor inflamável ou uma poeira combustível está presente com o ar, então é necessário decidir aí se algum dessas substâncias explosivas podem existir na respectiva área, beleza? O que define que uma área seja considerada como sendo classificada é a probabilidade da presença de atmosferas explosivas, seja devido aos gases inflamáveis ou às poeiras combustíveis. Então a gente vai falar aqui sobre zonas, grupos e classes de temperatura em áreas classificadas. A probabilidade da presença de uma atmosfera explosiva de gás, bem como o tipo da zona, depende principalmente aí do grau de fonte de risco e da ventilação. A determinação dos tipos das zonas de áreas classificadas é baseada na frequência ou na probabilidade estatística aí de ocorrência e duração de uma atmosfera explosiva de gás na área de processamento considerada do estudo aí. Então o que é isso, Fabiano? Vocês vão entender agora. Como que a gente vai classificar essa área? Quando você chegar numa área classificada, já vai ter a placa lá te identificando. Então, zona 0 ou zona 20, pessoal, é a área na qual uma atmosfera explosiva de gás inflamável ou poeira combustível está continuamente presente por um longo período ali, ou frequentemente. Então, se está lá demarcado para você zona 0 ou zona 20, ali está falando para você que existe ali uma atmosfera explosiva. Beleza, galera? Deixa eu movimentar aqui que eu estou muito longe. Aqui. Deu certo aí? Deu. Bom, zona 1 ou zona 21 é a área na qual uma atmosfera explosiva de gás inflamável, quando é zona 0, 1 e 2, é gás inflamável, pessoal. Poeira é 20, 21 e 22, tá? Então, zona 1 e 21, na área na qual uma atmosfera explosiva de gás inflamável ou poeira combustível pode ocorrer ocasionalmente em condições normais de operação. E a zona 2 e 22, área na qual uma atmosfera explosiva de gás inflamável, que é a 2, ou poeira combustível, que é a 22, não é previsto ocorrer em condições normais de operação, mas se ocorrer, irá persistir somente por um curto período. Então, quanto mais próximo do zero, mais perigoso é, tá? Aqui é um exemplo disso daí, tá, pessoal? Aqui é apresentado um exemplo, tá? Então, ó, aqui a gente tem zona 0, ou seja, isso aqui é um dique, tá? De combustível. E aqui provavelmente é o combustível. Então, esse espaço dentro do dique que está vazio, ou seja, aqui é certeza que tem uma atmosfera inflamável, então a zona 0. Aqui, provavelmente, é onde você tem o equipamento, onde esse líquido inflamável está passando. Então, pode ter aqui numa válvula, em algum ponto, uma liberação uma pequena liberação de vapor. Então é a zona 1. E a zona 2 é em volta aqui no entorno, já numa área um pouquinho mais afastada, onde dificilmente você vai ter o inflamável lá. Então,
com base aqui, ó, nas zonas, você consegue saber aqui, tá, o risco. Pessoal, eu tenho até um vídeo já no canal sobre área classificada, se vocês quiserem dar uma assistida lá, tá? E eu até vou fazer o seguinte, tá? Para quem pegar esse PowerPoint aqui, referente à NR20, eu vou mandar esse PowerPoint que eu tenho, em PowerPoint também, tá? Eu vou mandar o de área classificada junto com esse para vocês, aí vocês só mesclam aí se vocês quiserem. Bom, mas é bem parecido, tá? Isso aqui está bem completo. Pessoal, a determinação do grupo ela é estabelecida em função dos gases explosivos presentes, grupo 1, 2 e 3, no ambiente, sendo subdividido em grupo 1, relativo às instalações subterrâneas, como nas minas de carvão, onde se encontra basicamente a presença do gás metano. No grupo 2, é relativo às instalações de superfície, sendo subdividido em grupo 2A, 2B e 2C, de acordo com o tipo de gás que você tem no local, tá? E tá aqui, ó, grupo 2A é o propano, 2B etano e o 2C é o acetileno, o hidrogênio, tá? O grupo 3, ele é relativo às instalações contendo poeiras combustíveis. E aí ele é subdividido também em 3A, 3B e 3C, de acordo com o tipo de poeira. Então 3A, fibra combustível, o material particulado, 3B, poeiras não condutivas e 3C, poeiras condutivas. Tudo isso daqui, antes de você ministrar o treinamento naquela empresa, você vai pegar essas informações referentes ao tipo de material que essa empresa tem lá, tipo de combustível, tá? Aí a gente tem também a temperatura, pessoal, tá? Então aqui tem as temperaturas de ignição dos gases inflamáveis, temperatura máxima de superfície dos equipamentos e classe de temperatura permitida dos equipamentos EX. Então também você já tem uma outra tabelinha aqui, onde você vai passar também a ter essas informações, tá? E aí, pessoal, outro ponto importante também em áreas classificadas é a sinalização de segurança. Então, sob o ponto de vista legal, a NR37 ela especifica que as áreas classificadas devem possuir a sinalização de segurança visível e legível, indicando a proibição da presença de fontes de ignição. Então, um exemplo de placa de sinalização aqui, ó, tá, de segurança. Aqui deu um errozinho aqui, depois eu corrijo. Com base nos requisitos indicados nas normas técnicas brasileiras, tá? Então, quando você chega aqui, ó, numa placa dessa, pessoal, ó, então você vai ter aqui, ó, zona 1, 2A até 2. O que é isso aqui, ó? Ou zona 22, né? Então, zonas aqui, ó, gases e os pós, tá? Se é 0, 1 e 2, tá? Se é essa zona 1, 2A até 2. O que quer dizer isso aqui, ó? Zona 1 é um grau de risco primário, provável em condições normais, provável de ter esse gás ali. Se naquela placa está me falando zona 1, 2A até 2, ele está me falando que ali é provável que tenha gases inflamáveis. Se eu estiver olhando a zona 22, 3A, T135, está falando o que para mim aqui? Ó, que é pouco provável, tá, em condições anormais que tenha uma poeira inflamável aqui. Se eu estiver olhando o exemplo de baixo, aqui ele está falando para mim o que? Zona 20. Então, zona 20 é o que? Ali tem poeira contínua em períodos prolongados. Então, aqui a gente tem 4 exemplos de cenários. Ó. Zona 1, 2A, T2. Zona 2, 2C, T4 é outro cenário. Zona 22, 3A, T135C é um outro cenário. Zona 20, 3C, T100 é outro cenário. Estou dando exemplo aqui para vocês o que é essa primeira identificação aqui, ó, zona. Então, se for 0, 1 e 2 é gases, se for 20, 21, 22 é poeira, tá? E aí vai cair naquele mapinha que a gente viu anteriormente lá. Bom, o que seria esse 2A, 2C? A gente tem 2 tipos de classificação aqui, ó, tá? Então aqui, ó, 2A, classe 1, grupo D, beleza? Acetona, amônia, benzeno, propano, atmosferas de gases explosivos. Então tudo que tá 2A, 2B ou 2C são atmosferas de gases explosivos. Então, dependendo dessa sinalização, no 2A aqui está falando para mim que ou é acetona, amônia, benzeno, butano ou propano. No 2C está falando para mim que é hidrogênio ou acetileno. São 2 cenários, 2 produtos diferentes. Nesses outros exemplos de baixo, 3A e 3C, o que seria? 3A, partículas combustíveis de suspensão de algodão, fibra de madeira, tá? E no exemplo de baixo, 3C, está falando para mim que pode ser alumínio, carvão,
coque, grafite, tá? Então, 2 são atmosferas de gases explosivos e aqui são poeiras. Beleza, galerinha? Que é o segundo item aqui. Quando a gente vai para o terceiro, T2 e T4, né, ou T135, T100, o que é isso aqui? Tá? Ó, classificação aqui, ó, nitrato de etilo, é a temperatura, é o ponto de ignição, lembra lá? Menor temperatura em que uma mistura de substâncias inflamáveis entra em combustão sem uma fonte de ignição externa, sem uma fonte de calor externa. Para gases e vapores combustíveis, a classe de temperatura é dada conforme tabela. Então ele está falando para mim aqui, ó, no T2, esse combustível aqui, ó, ele vai entrar em ignição em 300 graus. Tá? Aqui são exemplos de produtos, tá? Para vocês verem a variedade. Então deu para pegar, né, pessoal? Bem tranquilo esses exemplos aqui que eu estou dando para vocês, tá? E aqui o de poeira, né? Para poeiras combustíveis, a classe de temperatura é dada numericamente, tá? Então T 180 graus, ele já está te falando aqui o grau que ele pega. Quando apropriado, deve-se indicar também a espessura da camada de poeira em milímetros. Então tá falando aqui que tem uns 50 milímetros aqui, ó, de poeira no ponto de ignição dele de 135 graus, beleza? Aqui a gente tem também vários exemplos disso daí. Eu acho que deu para entender, né, galera? Bom, referente à eletricidade estática, pessoal, em atmosferas explosivas, isso aqui é muito importante. A possibilidade de riscos de ignição relacionados aí com a geração e o acúmulo da eletricidade estática ocorre frequentemente nas instalações industriais contendo atmosfera explosiva. No caso das instalações elétricas em atmosferas explosivas, o risco de ignição pode ser decorrente da geração de faíscas e o oriundo do acúmulo indevido de eletricidade estática, o qual pode levar à existência de elevadas diferenças de potenciais de tensão, capazes aí de produzir os centelhamentos, produzir uma explosão. Então, isso aqui é muito importante. Um ponto que a gente tem que falar aqui, ó, são os caminhões, pessoal, tá? Então, isso aqui você tem que deixar bem claro para os funcionários, né? Os caminhões de transporte de produtos inflamáveis reconhecidamente apresentam características de geração de acúmulo de cargas eletrostáticas. Durante a operação de enchimento e descarregamento, pela parte de cima ou de baixo, bem como durante a movimentação desses fluidos durante o deslocamento, e por ações do vento também sobre a sua superfície externa. Essas características aí de risco eletrostático são agravadas em função das características isolantes dos pneus, fabricados com borracha que não apresenta adequadas características condutivas. Então, sempre que chegar um caminhão, os funcionários têm que fazer o aterramento disso daí, tá? De forma a não permitir o acúmulo de cargas eletrostáticas em caminhões. Isso. Achei que tinha... repetiu não. Os caminhões de transporte de produtos inflamáveis, além de uma série de procedimentos de segurança serem atendidos pelos equipamentos e pelo pessoal da operação, uma das medidas efetivas é o aterramento do veículo em uma estrutura aterrada e a monitoração da continuidade desse aterramento durante as operações de enchimento e descarregamento, pessoal, tá? Dentre as principais ações aí que devem ser executadas na operação de caminhões contendo produtos inflamáveis capazes de gerar a atmosfera explosiva podem ser citadas aí, ó, a seguir. Quais são elas? Assegurar que o caminhão esteja continuamente conectado a um objeto ou estrutura aterrada. Às vezes pode soltar o aterramento, então tem que ter alguém monitorando isso daí. Não deve ser presumido que uma estrutura esteja aparentemente aterrada, que deve ser de fato confirmado. Nas empresas, pessoal, já tem o ponto certo para fazer esse aterramento, tá? Assegurar que o caminhão possua uma conexão com um sistema de aterramento que seja continuadamente monitorado durante as operações de carregamento e descarregamento e sempre que possível deve ser verificado se uma interrupção manual na conexão de aterramento de fato provoque a operação de um intertravamento automático que pare a operação de transferência dos produtos. Tá? Tudo isso daqui vocês têm que dar uma olhadinha. Aqui é um exemplo, tá, do aterramento. Ó. Um caminhão devidamente aterrado assegura que as mangueiras não acumulam eletricidade estática somente nos casos que essas tenham sido fabricadas de material condutivo e que estejam em adequadas condições de manutenção, submetidas a procedimentos de inspeção periódicas e testes regulares. Então isso aqui é muito importante vocês passarem aí para os funcionários. Pessoal, bom, estou finalizando aqui então o treinamento de NR20.
Galera, vocês têm que pegar esse treinamento completo. Vocês viram aí que ao longo dos vídeos eu passei para vocês que tem alguns pontos específicos de cada empresa que vocês precisam colocar aqui. Você vai pegar na FISPIC e no Plano de Ação de Emergência. Esses dois documentos são os que vão te fornecer aí o material para colocar aqui nos pontos específicos. Referente a pH, pessoal, se vocês quiserem colocar um conteúdo de primeiros socorros, aí fica a critério de vocês ver o que vocês querem colocar de primeiros socorros aqui. Queimaduras, né? E aí eu tenho lá um treinamento de primeiros socorros bem completo. Lá no começo do primeiro vídeo eu passei lá, mencionei os treinamentos que eu já tenho prontos. Inclusive esse treinamento de primeiros socorros que eu tenho, com base em 15 anos na área que fui montando, eu uso ele para primeiros socorros, para brigada, para Lei Lucas, para NR35, 33 aqui, enfim. Eu só não coloquei aqui porque aí vai de cada instrutor. Mas os pontos principais que estavam mencionados lá no conteúdo programático dos treinamentos, eu coloquei aqui. Então eu acho que dá aí um treinamento legal de base para vocês, para quem está no perrengue, precisa ministrar um curso de NR20 e não tem nada. É só me mandar um e-mail se vocês estiverem interessados aí, como eu falei anteriormente, uma contribuiçãozinha, pessoal, para poder ajudar o canal, e eu mando essa apresentação e a apresentação de áreas classificadas e mais a avaliaçãozinha lá que eu falei para vocês que eu ia mandar. Tudo isso daí, tá? Por e-mail, no PowerPoint, beleza? Se você está estudando, se você está no... Pô, racha com a galera aí, pessoal, não vai dar nem R$5 para cada um. Às vezes, se a sala toda se interessar, vocês podem se juntar e comprar todos os treinamentos, não vai dar R$10 para cada um. Entendeu? E vocês já saem todo mundo com, treinamentos top, que são os que eu mesmo utilizo. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha, dá o joinha, aperte o sininho. Fui, aquele abraço, muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. E como muita gente me pediu NR20, espero que tenha atendido aí a expectativa de vocês. Beleza? Fui, fiquem com Deus e aquele abraço.